Beleza. Para quem vai ver pelo YouTube, o gimbal aí do celular caiu 200 vezes. A gente leu o 1 Coríntios 15 inteiro e a gente vai começar a partir daí. É um texto longo, é um texto complicado. E eu fiz questão de ler o texto inteiro porque basicamente é a maior explicação que a gente tem na Bíblia sobre... Cara, esquece o negócio. Cara, não dá para entender isso aqui. Foi o seguinte... Isa, tenha a bondade de segurar aí. Mas deixa no colo para você não ficar cansado. Melhor se deixar embaixo. É a melhor explicação que a gente tem em toda a Bíblia sobre como que funciona a ressurreição, qual que é o processo da ressurreição. Então Paulo ele vai falar desde o começo a parte de que a gente precisa crer que existe uma coisa chamada ressurreição dos mortos, que não existe uma coisa diferente disso, que é necessário que isso exista. Porque se isso não existir, a nossa fé ela não está firmada em nada. Tem até um filme que, inclusive, eu usei algumas coisas lá do livro dele, de um cara chamado Lee Strobel, que fica... Na verdade, o livro dele, né, tem um filme dele também, que é uma história real. O Lee Strobel, ele... É um E, tá? Ele é um apologeta e ele era basicamente um jornalista. E como jornalista, ele era ateu, a mulher dele se converteu e ele começa a pesquisar em fatos para tentar explicar que Jesus não existiu, que é tudo uma farsa, que o evangelho não existe. E ele acaba se convertendo e todos os fatos que ele reuniu, ele acaba compilando um livro que é hoje um dos melhores livros de apologética que tem, de explicação factível, científica sobre Cristo. E aí é legal que no momento da aula, um amigo dele que é crente do jornal fala para ele, se você conseguir provar que Jesus não ressuscitou, então a nossa fé está na areia. Porque a gente só crê de verdade em tudo que a gente crê, a gente só crê que Deus ele venceu o pecado, que ele venceu a morte, agora a gente pode ter paz com Deus, e tudo que a gente faz, a gente só crê por conta da ressurreição. A ressurreição, então, é o ponto principal da fé. Tipo, assim como a crucificação é um ponto alto, é o ápice, a ressurreição é o que garante pra gente que, de fato, Cristo é Deus e que nós podemos ter fé e que ele fez alguma coisa, uma obra vicária, então substituiu o nosso lugar ali de condenação. E, enfim, e aí, por que a ressurreição ela é o ponto mais complexo? Porque a gente não tem muitos dados históricos para a ressurreição. Quando você vira por exemplo, sobre o Egito... por mais que a gente não tenha dados, relatos de outras pessoas, assim, sobre mar se abrindo, você tem relatos sobre Ramsés, sobre o faraó da época, ou então quando você está ali, Daniel, na Babilônia, você sabe que Nabucodonosor foi um rei, e isso não pela Bíblia, mas pela história. Então a história, ela vai se complementando com a história bíblica de uma forma que a gente consegue testificar alguns fatos. Então, por exemplo, que Paulo existiu, que o cafezinho chegou. Café tá aqui. Obrigado, Carlão. Que Paulo existiu, que João existiu, a gente tem escritos dos pais da igreja que falam sobre eles, então assim, isso não é dúvida, mas o que garante que esses caras estavam falando uma coisa que é verdade, ou que eles criaram a ideia de que Cristo ressuscitou. Até um vídeo que circula no Instagram direto, dos discípulos sentados em volta da fogueira, falando, Jesus morreu, e agora, o que a gente vai fazer? Tem uma ótima ideia, vamos falar que ele ressuscitou, e vamos sair falando por aí, e qual que é o prêmio disso? A gente vai ser morto, a gente vai ser esmagado, arregaçado, jogado para ser comido por leões, mas vai ser incrível. Então, tipo, não faz o menor sentido. Mas por que a gente tem esse problema da ressurreição? Porque não existe uma questão histórica de outro lugar, de outra fonte, a não ser a Bíblia, que diga que Cristo ressuscitou. Esse é a maior complexidade, é por isso que aí existe esse lugar de dificuldade entre os crentes e os não crentes, porque esse ponto realmente complexo. Mas aí, opinião minha, cara, Deus ele quer que a gente tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio piamente que Deus ele não deixou ter relatos pra gente, porque senão seria muito fácil a gente acreditar. Tipo, eu realmente acredito nisso como opinião. Mas enfim, só que os relatos bíblicos também a gente pode considerar como relatos históricos, porque são textos escritos dentro da história, são textos, esse texto de Paulo aos Coríntios, muito provavelmente ele foi escrito, 40, 50 anos depois de Cristo. O que quer dizer que foi ali
pouco mais de 20 anos depois da crucificação, da ressurreição. Então está tudo muito fresco ali ainda. E esse aprendizado que Paulo tem, ele provavelmente, assim, pelos dados históricos e de registro das cartas, ele aprendeu logo ali pós-conversão dele, quando ele estava em Jerusalém com os discípulos. Quando o próprio Cristo se revela a ele em corpo, em carne, e ele começa a aprender ali, entender isso, tipo, bem, muito, muito próximo ali, coisa de meses, talvez, do que tinha acontecido a ressurreição. Talvez poucos anos, poucos meses. E aí tem um ponto que Paulo ele fala aqui em 1 Coríntios 15, que ele traça de uma forma como um registro mesmo, que bem lá no comecinho, para quem Jesus apareceu. E ele começa a dar nomes às pessoas para quem Jesus tinha aparecido. Isso é um ponto que a gente pode ter como um ponto de confiança também. Porque é um registro em que ele vai falando, ó, primeiramente eu transmiti o que foi recebido, que Cristo morreu, foi sepultado e apareceu para Pedro, depois aos 12, depois disso a mais de 500 irmãos de uma só vez. Então se ele cita essa fonte é porque ele fala, ó, a maioria dos quais ainda vive. Ele está falando, cara, tem fontes oculares, tem testemunhas oculares que podem testemunhar e testificar. Depois apareceu Tiago, e todos esses caras estavam todos vivos ainda. Ele não cita as mulheres aqui, que provavelmente algumas estavam vivas também, a maioria delas está vivas também, porque o depoimento de uma mulher naquela época não valia. Então ele cita os principais, cara, Pedro, Tiago, tem 500 pessoas que estão vivas. Então, tipo, existe um monte de gente que pode testemunhar como testemunha ocular, bem num sentido jurídico, assim, que Cristo ressuscitou. Só que a gente, 2000 anos depois, tendo só um registro, fica difícil. Mas Paulo está escrevendo isso muito pouco tempo depois. Por isso que é uma fonte confiável, esse texto. E aí, eu quero falar agora... Alguma dúvida sobre isso? Só um pontinho que eu acho muito curioso. Você tem uns pontos muito bons, geralmente, né? Tipo... Os soldados, por exemplo, na porta, eles realmente veem que alguma coisa aconteceu ali. E eles simplesmente não tem essa conversão de, cara, não, vamos buscar tudo o que aconteceu. Eles simplesmente se vendem, né? A informação de que eles não vão divulgar. Isso é loucura, né? Curioso. Tipo, isso por isso que é um ponto difícil, porque a gente tem um relato. Se a gente tem dois relatos, os relatos eles batem entre si pra gente ver o que tem de verdade. Por exemplo, é muito fácil quando você pega um relato de um cronista no Antigo Testamento e de um profeta, e você vê duas pessoas escrevendo a mesma coisa, você fala, dá pra entender. Às vezes o texto é um pouco diferente, mas você entende o centro do que estava acontecendo. Nesse caso, a gente tem um registro, e é por isso que tem toda essa dificuldade. Aí tem os soldados ali que estão... Mas a gente não tem registro desses soldados. Eles podem até ter registrado algo, mas é algo que não foi preservado, não foi guardado. Então, é difícil, porque soldado também não tinha muita voz para registrar a coisa, né? Talvez os altos governantes e tal. Mas, enfim, nenhuma dúvida sobre isso? Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a natureza da ressurreição. Dá para entender minha letra? Certeza? Momento que eu vou tentar... Calma. É que eu tava tão... Eu tava tentando fazer o mais bonito possível. Deus revela. Qualquer coisa tira foto, leva no farmacêutico. Enfim, ponto principal sobre a natureza da ressurreição é que a ressurreição de Cristo, ela não foi uma ressurreição comum. Por que a gente vai falar isso? Porque a gente tem outras pessoas que ressuscitaram na Bíblia, né? Lázaro, principal, quem mais ressuscitou na Bíblia? Novo Testamento. Exatamente. Mas por que a gente não pode falar que a ressurreição foi como a de Lázaro? Diferente da de Lázaro e do filho da viúva. Não, foi Jesus que ressuscitou. Que ocasião... Não, tá, entendi. Então, isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante. Mas qual que é o ponto? Que a ressurreição de Cristo não pode ter sido como a ressurreição de Lázaro, nem como a do filho, porque esses dois ressuscitaram de uma mesma espécie, da mesma forma da qual eles morreram. Então eles provavelmente viveram de novo, gastaram a vida deles de novo, envelheceram e morreram, certo? Só que se a gente acreditar que Jesus ressuscitou dessa mesma forma, a gente acredita que Jesus também vai envelhecer, vai morrer, e beleza. Então a gente e aí é por isso que eu quis ler
o texto de 1 Coríntios 15 inteiro. Porque Paulo, ele vai falar em um momento sobre que Jesus teve um corpo, a gente hoje tem um corpo submetido à fraqueza. Eu vou só achar direitinho aqui, ó. Aqui no versículo, a partir do versículo 35, que ele fala: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como a de trigo ou de alguma coisa. Deus dá um corpo como determinou, a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Então, assim, no 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Ponto importante. Que Jesus, diferente de Lázaro, do filho da viúva, etc e tal, ele ressuscitou de fato num corpo que primeiramente é físico, mas esse corpo ele era revestido de corruptibilidade. Ele era perfeito. Então já e por isso que Paulo usa o termo primícias. Essa palavra é uma das palavras principais desse texto. Por quê? Porque a palavra primícias, ela tem um sentido ele está falando de colheita, ele está falando sobre você plantar e colher. Então você semeia o corpo mortal para colher um corpo espiritual. Assim como a semente, ela é semeada para ela colher uma outra coisa. São coisas diferentes, mas que uma vem da outra, mas são a mesma coisa. Faz sentido? Então, o ponto é que dentro desse contexto agrário, a ideia de primícias, o que era a primícia para eles? Quando você tinha uma plantação, você primeiro tirava as primícias, que é o primeiro, e por isso é a melhor parte da tua colheita, e a melhor parte da tua colheita, ela mostra como é o restante da colheita. Então assim, isso é importante no texto, porque essa parte das primícias, ela vai determinar sobre como vai ser todo o resto da colheita. Por isso que Cristo, ele é das primícias da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque ele mostra, é isso que garante, de certa forma, que o restante da colheita vai ser semelhante. Entendeu? Então, se Jesus Cristo ressuscitou com um corpo de glória, um corpo incorruptível, de uma natureza revestida de incorruptibilidade... Já era, né? No caso. Então, Jesus antes ele está num corpo corruptível. Ele não é corruptível em relação ao pecado. Vamos só entender uma parte assim. Jesus ele não se corrompe pelo pecado, mas quando a gente fala sobre um corpo corruptível, é um corpo que se desgasta, que se deteriora. Então, quando ele está antes da morte, tanto que ele morreu, é um corpo sujeito a morrer. Ele está igual a todo mundo. Então, é um corpo realmente que vai ralar, vai machucar, vai sangrar, vai suar, vai sofrer, vai estar passível de ficar doente. Então, você tem N coisas e passível de morte, só que depois... Então, quando a gente fala sobre corpo corruptível, a gente está falando sobre isso, sobre esse corpo que já era. Só que na questão das primícias, a gente está falando que Jesus ele teve um corpo diferente, que na verdade é o mesmo corpo, mas é um corpo que foi revestido de corruptibilidade. Então, é um corpo que, assim como será o nosso corpo, não vai ficar doente, não vai sofrer, não vai doer, não vai... Assim... Exatamente, é um level up. Tipo, é um corpo assim, você recebeu um level up no seu corpo e agora você tem capacidades diferentes. Então, essas capacidades são superpoderes? Não, seu corpo não é incorruptível, ele não é corruptível, ele não se desgasta. Certo? Isso é um ponto importante. E aí, só que um outro ponto importante também de tudo isso é que grande é esse mistério, como diz o próprio Paulo, mas é o mesmo corpo. Isso é uma loucura. Por quê? Porque precisa ser o mesmo corpo. Porque se não for o mesmo corpo, a gente provavelmente vai cair numa heresia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Precisa que seja o mesmo corpo. E Jesus ele ainda traz alguns elementos disso nos textos. Quando ele, por exemplo, fala para Tomé, toca na ferida. Olha, bota a mão aqui do lado para você ver onde espetaram com a lança. Então significa que a gente vai ter cicatrizes que a gente herdou dessa vida, a gente vai levar também para o corpo? Não. Tipo, Jesus, ele provavelmente tinha um propósito em manter essas cicatrizes, né? Tanto que no Apocalipse o pessoal está louvando, digno ao cordeiro que foi morto, e coisa e tal. Os discípulos tocam nas feridas. Assim, existe um motivo para isso. Mas não tem texto bíblico que vai dizer que a gente vai manter exatamente o mesmo corpo caso ele tenha problemas, deficiências e coisa e tal.
Mas o ponto é que a gente vai realmente ter um corpo restaurado, só que é o mesmo corpo. E isso é uma coisa muito louca. O mesmo que a gente já tem hoje. Isso é uma coisa muito, muito complexa. Porque eu imaginava que a gente ia morrer e a gente ia ter um corpo, que a gente ia ser uma alminha penada no céu, e espírito, e beleza. Mas não. A ressurreição, ela fala sobre a gente ter o mesmo corpo. Diga. Isso é um ponto interessante. Hã? Então, isso é uma coisa muito complexa de se falar, mas eu acho que assim, a gente tem que sempre levar a um ponto de que, e eu tenho uma história pessoal que é muito legal sobre isso, mas a gente tem um ponto que tipo, a gente vai restaurar num corpo que não está corrompido pelo tempo. O tempo é uma coisa que nos sujeita. O oxigênio, ele está subjugando a gente, essas coisas todas. É um corpo perfeito, em seu estado pleno. E aí tem até uma ideia, que é uma coisa pessoal, um testemunho pessoal, da minha mãe. A minha mãe, meu avô, o primeiro crente da família, faleceu, estava bem velho, estava com algumas doenças, alguns problemas. E minha mãe, ela ficava muito triste, ela se culpava muito, porque ela falou, não deveria ter levado ele para o hospital, porque foi onde ele morreu. E ela se culpando por muitos meses, até que um dia ela teve um sonho. Isso é uma coisa assim muito pessoal, muito empírica, mas no sonho ela via o pai dela, o meu avô, e ele estava jovem, assim, tipo, como se ele tivesse ali seus 30 e poucos anos. E ele estava tipo esticado, assim, com o mesmo bigodinho. Ela fala, não dá para falar que isso é uma verdade, testificar a teologia, mas com o cabelo arrumado. E ela falava que era uma aparência muito gélida, muito fria, assim, mas que ele falava, filha, eu tô muito bem. Você já leu João? Eu li muitas vezes, mas agora... E aí o sonho acabava. E minha mãe começou a ler João, e lia João, para entender que João fala muito sobre a vida eterna. Cara, se você não se arrepiou agora, você não é crente. Mas, assim, cara, você vê que Deus, ele possibilitou que ela tivesse um sonho, uma visão, e ela, assim, ele nessa posição. E isso, pra mim, cara, é empírico, óbvio, mas é um testemunho que grita no meu coração, fala, cara, a gente vai estar bem. Meu avô não tá lá submetido à dor, à doença, essas coisas. Ele tá num estado de glória, num corpo incorruptível, num lugar onde ele tá jovem, de plenitude, sabe? E meu avô, ele tava bem baixinho e encurvado, assim, e minha mãe, ela tem um sonho com ele alto, forte, bem vívido, né? Você vê? Então, assim, eu imagino que um anão, ele vai estar num corpo pleno, ele não vai ser anão no céu, entendeu? Tipo, uma pessoa que estava velha, uma pessoa que é criança, ela vai estar no seu estado pleno. E, inclusive, tem muitas teorias que falam que Jesus, ele exerceu seu ministério aos 30 anos porque é o auge físico de um homem, né? Tipo, então, inclusive, estou no meu auge físico. Ainda não, vamos chegar. Eita, vocês perceberam? Enfim, mas provavelmente a gente não vai ter corpos muito diferentes eu acho, né? Óbvio, não dá para testemunhar. Mas Jesus, na plenitude dos tempos, Jesus, em sua forma mais perfeita, ele tinha seus 33 anos. Então é uma teoria que não dá para cravar, mas é o mesmo corpo. E aí tem algumas questões que geram dúvida, que, por exemplo, é o texto de Emaús, ou o fato de algumas vezes após a ressurreição, os discípulos não terem reconhecido Jesus. E aí existem algumas ideias. Primeiro, em Emaús, não fala que Jesus estava andando com eles, comeu com eles para mostrar que é um corpo físico mesmo. Só que tem um ponto que é importante, que a Bíblia deixa claro que Deus cegou eles. Deus impediu eles de reconhecerem. Então existe uma obra milagrosa onde Deus não deixa que ele reconheça, mas é o mesmo Cristo. Tanto que depois Deus abriu os olhos deles, eles viram, aí fala, Jesus desapareceu na frente deles. Então ele é um espírito? E aí, como que faz? Aí tem interpretações e teorias que são complexas, que pode ser igual aconteceu com Felipe e o eunuco, que foi transportado de um lugar para o outro, sabe, sei lá como, e não era um espírito, era um corpo. Ou pode ser mesmo que Jesus tenha saído. Tipo, e a Bíblia só falou que ele deixou o lugar. Pode ser também, mas a Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso. A gente tem Maria, que Maria o reconhece. Então ela fala que ainda estava escuro quando ela vai falar
vai no túmulo, né? Então, quando ela chega e ainda está escura, ela olha para Jesus, ela não reconhece, mas depois ela vê, e aí pensa, não tem iluminação, não tem nada, talvez tenha essa questão de que realmente estava escuro, ela não conseguiu perceber, mas a hora que ela olha para ele, ela vê de fato que é ele. A gente tem um momento que Jesus se coloca no meio dos discípulos no cenáculo, que muita gente vai falar, ele atravessa a parede. Mas não necessariamente, mesmo porque lá na prisão, o anjo abria a porta e fechava a porta, os guardas estavam lá, a porta está fechada, os caras não estão mais aqui. Então Jesus pode ter entrado pela porta mesmo, não tem nenhuma complicação nisso. Mas um ponto que é assim, quando o pessoal olha para ele, o pessoal se espanta. E esse espanto, muitos teólogos vão dizer que assim, é um espanto que fala, nossa, ele está diferente. Tipo, ele é a mesma pessoa, mas existe a restauração. Ele já está num corpo glorificado, como a gente fala, né? Então, e a gente tem alguns textos também que vão deixar claro que 1 João fala aquilo que nossos olhos viram, que ouvimos, que apalpamos. Quando Jesus ressuscita, as mulheres ali em Mateus 28 abraçam os pés dele. Então, assim, existe vários indícios na Bíblia de que era um corpo físico. E isso é crucial para a gente ter um entendimento sobre a ressurreição. Porque a gente vai falar sobre uma heresia que é muito complexa agora. Alguma dúvida até aqui? Nossa, tá bem ruim essa letra, né? Nossa, já não dois. Piorou. Vou fazer em letra de forma que vai ficar mais fácil. A heresia gnóstica. Eu já mencionei em algumas aulas, a gente sempre fala sobre isso aqui. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é o principal problema. Isso aqui era para ser uma seta, cara, tá difícil hoje. Isso aqui é o principal problema da igreja nos tempos bíblicos, e eu acredito que ainda é o principal problema da igreja hoje. Quando João, Paulo, todos os discípulos ali, os apóstolos, estão escrevendo suas cartas, eles estão batendo nesse problema aqui. Quando você vai pegar os pais da igreja, depois ali os que vieram depois dos apóstolos, todos eles estão combatendo uma heresia que vem disso aqui. E eu acredito que hoje, nos tempos atuais, a gente ainda convive com isso aqui. Entendeu? Esse aqui é um dos maiores problemas que a gente tem para a igreja na história. Alguém sabe explicar o que é o gnosticismo? De uma forma clara e rápida? Tipo isso. Mas, basicamente, como que funciona? A heresia gnóstica, primeiro, que eram pessoas que estavam até se convertendo ao cristianismo, entendendo ali, confessando Jesus como Senhor e Salvador, mas veio principalmente pelos helenistas, pelos gregos, e que tentavam fundir a religião com o conhecimento filosófico de Platão. Platão, ele tem algumas coisas ali que ele deixa registrado, e aí o pessoal tenta trazer essa questão da filosofia, por isso que Paulo vai falar, não se enganem, filosofias, vãs sutilezas, porque ele está falando sobre essa heresia aqui. Não que a filosofia seja ruim, a filosofia é boa, tem muito filósofo crente, Agostinho era filósofo, todos os filósofos, inclusive nesse tempo, acreditavam em um Deus, mas existem formas, e Platão ele tinha uma forma que ele separava assim. O mundo ele era dividido em duas coisas. O mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Vocês vão entender. Não tem mais acento no ideias. O mundo dos sentidos e o mundo das ideias. A ideia de Platão é que o mundo das ideias é um mundo de eternidade. É um mundo onde existe a eternidade, todas as coisas que são perfeitas existe um Deus soberano sobre todas as coisas que habita nesse lugar perfeito que é a eternidade, que é os céus, etc e tal. Só que existe um tal de um Deus menor que chamam de Demiurgo. Quem estava no campo vai lembrar que o Zaidan falou sobre isso, que é chamado de Demiurgo, que é um ser celestial que cria o mundo dos sentidos. Então ele faz uma cópia do mundo das ideias para e cria um mundo material. Só que esse mundo material, ele não é perfeito. Ele junta a matéria no lugar, tentando copiar o que é perfeito, mas isso acaba se tornando um mundo imperfeito, um mundo com corrupção, de uma forma má. E aí, qual que é a ideia desse Demiurgo? É que, teoricamente, a criação, ela não é perfeita. A criação, ela, na verdade, é um lugar onde esse ser aqui queria aprisionar o espírito dos homens.
Só que aí dentro disso, Deus, que está no mundo dos sentidos, ele invade ali a cena e lança sobre o homem a centelha divina, que é aquele anseio pela eternidade, aquele desejo de encontrar com o mundo das ideias novamente. Entendeu? Parece meio maluco, mas isso aqui norteia muito do que a gente vive hoje. Vocês vão entender por quê. Porque assim, o grande ponto aqui, que foi o que o Daniel falou, é que há uma separação entre matéria, o que é material, e o que é espiritual. Então, tudo que é material é ruim, corrompido, mal, imperfeito. Vou colocar ímpio aqui, vocês vão entender. E o que é espiritual é bom, eterno, perfeito, enfim. E isso não é cristianismo. E é engraçado que quando a gente vai ler, vai ter alguns textos, vai ter sempre aquele negócio. O mundo não ama o mundo, busca as coisas que são do alto. Você vê que existe uma separação, mas a gente entende essa separação errado. Porque, sim, a gente tem que buscar as coisas que são do Espírito, mas as coisas que são do Espírito não necessariamente são as coisas que não são materiais. Porque o nosso corpo ele foi criado por Deus, a nossa carne. E nossa carne foi criada boa. As coisas que Deus criou, lembrar a aula da criação. Deus criou e viu que era bom, é bom, é bom, é bom. Isso já bate de frente com o gnosticismo. O mundo Deus criou de uma forma boa. O homem se corrompeu e por isso o mundo se corrompeu. Mas o ponto é que você ser um ser espiritual não tem a ver com você se desligar da matéria. Você não tem a ver com você se tentar... E isso é dualismo, é gnosticismo. Porque no gnosticismo ele te impelia a tentar buscar um êxtase espiritual, uma busca além da sua consciência, além da matéria, que é o que você vai ver nas religiões orientais principalmente, que é aquele negócio tentando buscar a transcendência. O budismo ele vai buscar o nirvana, então assim, eu vou abdicar de tudo que é material, de tudo que é físico para alcançar uma iluminação espiritual. É isso que o gnosticismo diz. Só que aí você junta o gnosticismo com o cristianismo e você começa a ter algumas complexidades. E a primeiríssima dela é que Jesus, ele não era Deus, ele era apenas um mensageiro do mundo das ideias. Do mundo das ideias, que entrou no nosso tempo, no mundo dos sentidos, para explicar como as coisas deveriam ser. Mas por ele ser puro, perfeito, santo, ele não podia ser de carne. Ele não podia ser de carne, porque ele é perfeito. E aí você começa a ter um conflito na igreja, porque fala assim, se ele é perfeito, ele não pode ser matéria. Porque isso é o que regia a época, isso é o que regia o entendimento de muitos que estavam ali. Em João, Paulo, Tiago, todas as cartas, Hebreus vai falar sobre isso também, todas estão falando, cara, Jesus é um homem. Jesus é um homem de carne. Ele morreu e ele ressuscitou em carne. É um corpo incorruptível, é um corpo glorificado, é um corpo diferente, é um corpo mais elevado, mas é um corpo físico, é um corpo material. Não pode de nenhuma forma ser um corpo... Passa. Não é... Precisa de alguma coisa, não? Léo? Deixa. Precisa de alguma coisa? Não, estava procurando uma coisa. Então assim, ele precisa, por isso que eu tô falando que a nossa fé, se ela não crer na ressurreição, se ela não crer nisso, ela está firmada na areia. Por quê? Porque Jesus, ele tem que mostrar, ele tem que ter ressuscitado de uma forma material para mostrar que que a morte não tinha domínio sobre ele. Porque eu já falei isso em outra aula. O ponto é, Jesus ele cumpre toda a lei, ele passa 33 anos vivendo a lei de uma forma perfeita, íntegra. E a lei diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Que o salário do pecado é a morte. Se ele não pecou, como que ele vai morrer? Não faz sentido, ele não tem como receber o salário de algo que ele não fez. Então por isso que ele precisa ressuscitar, é necessário, porque a morte não tem domínio sobre ele, porque ele não pecou. E se a gente acredita que ele não pecou, que ele morreu, então ele pagou o nosso preço. Faz sentido? É por isso que a gente precisa crer que Jesus ressuscitou num corpo físico. E aí entra a grande dificuldade, a grande dúvida. Jesus tem esse corpo físico até hoje?
Aí entra, porque isso confronta nosso entendimento, confronta nosso conhecimento. E a gente vê no final, né, nos capítulos que ele sobe, né? Exatamente, ele sobe, ele é encoberto por uma nuvem. Em corpo físico. Em corpo físico. Ele sobe, né? Uhum. Então, é o que a gente ainda fica... É que a gente até falou na última aula, né, sobre isso. Tipo, Jesus tem um corpo físico até hoje? Sim. Isso é meio louco. Ele foi elevado aos céus. Aí, mas como que ele é elevado aos céus num corpo físico? Onde que ele tá? Tem até um astronauta russo que uma vez ele falou, eu subi, fui lá, olhei o céu inteiro e não vi Jesus, não vi Deus. E aí? Mas por quê? Porque os nossos olhos estão encobertos. Só que a ideia é que existe sim um lugar que é um céu onde as coisas estão acontecendo. Existe. E aí como que você pode ter isso num sentido bíblico? Quando você pega Eliseu, que ele está no meio da guerra acontecendo, e o servo dele, se não me engano, é o mesmo servo da... Geazi é o mesmo servo da época de Naamã, né? Acho que é o mesmo. E o Geazi, ele olha e fala assim, cara, a gente vai morrer. E Eliseu olha e fala, não, abre os olhos dele aí para ele ver. Ele não está vendo. Aí vê os carros e os seus anjos e tudo mais. Então assim, existe, só que a nossa vista está encoberta. E aí dá o ponto também dos discípulos não poderem reconhecer às vezes, não poder, os outros terem a sua vista escurecida ali, tampada. Existe um mundo espiritual que não está longe de nós, né? Que nós somos espirituais, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos participantes desse reino. A gente já vive nesse reino. De uma forma que assim, como que a gente enxerga esse reino? No momento que a gente semeia o nosso corpo mortal e a gente colhe o nosso corpo espiritual, e por isso a gente é ressuscitado, enfim. É difícil? É difícil. Às vezes é meio loucura? É loucura. Mas até aí a nossa fé fala de um homem que nasceu de uma virgem, ele é Deus, e ele morreu, ressuscitou, enfim, aí precisa de fé mesmo. Enfim, precisa de fé. E aí tem um ponto importante também, que quando você vai para quem não acredita, para os ateus, agnósticos, outras religiões, eles vão falar que Jesus na verdade não ressuscitou, porque na verdade ele não morreu. Que isso é uma das coisas que mais defendem, inclusive. Jesus talvez não morreu, não tenha morrido. Porque tem muitas ideias que falam que Jesus ele fugiu, depois ali que ele foi a crucificação, ele teve, sei lá, um mal súbito ali, depois quando colocaram ele ali, que ele foi asfixiado, né? Essa foi a causa da morte de Jesus. E aí depois, no momento que ele estava ali dentro do túmulo mais fresco, ele talvez tenha respirado e saiu e foi embora. Muita gente. É uma das principais linhas que ele não morreu lá e fugiu para outro lugar. E depois morreu e tudo mais. Era um homem qualquer. Mas inclusive isso aqui é uma coisa que é muito bem aceita até. Só que os apologetas, e aí o Lee Strobel também fala disso no livro dele, peguei isso de lá, que ele faz algumas entrevistas com médicos, arqueólogos, psiquiatras, ele fala com muita gente. E ele fala sobre um médico, que é um médico super conceituado, ele começa, e é historiador, teólogo também, começa a falar o porquê é muito claro que Jesus morreu. E ele explica como foi toda a forma da crucificação. Na verdade, o que é estranho é que Jesus não tenha morrido antes da crucificação. Porque 39 açoites, que é o que os romanos davam nos seus castigados ali, os açoites que tinham bolas de chumbo, ferro e osso nas pontas dos açoites, 39 açoites, eles rasgavam a carne de uma forma que a carne provavelmente ficava lacerada e pendurada. A espinha ficava exposta. É terrível, ficava exposta. Então assim, é difícil, e aí tem até um nome, eu não lembro o nome do problema que ele fala, que é um problema que é tanto sangue que já foi vertido, que a pessoa não tem mais tanta força. É por isso que assim, ele tropeça no momento que ele está andando com a cruz, ele não aguenta, tem que ter alguém para carregar junto com ele. Até onde foi pregado era o lugar para dar mais tentação, então provavelmente foi embaixo não foi na mão, né? Foi embaixo do punho. Porque assim, e aí a dor foi na una, né, que falam, que é aqui. Então na una, o prego ia sustentar maior, só que é bem onde passa o nervo também. Então você vê, a dor a qual Cristo é submetido, isso é forte da gente falar. Que a asfixia é justamente por não conseguir ter força
Ele não tinha força pra... Pulmão e respirar. A maioria dos crucificados, eles morriam de asfixia, porque ele não... E ele, assim, sufocado em sangue, com a carne lacerada e coisa e tal, quase não, é impossível que qualquer pessoa tenha ficado viva. É impossível. Assim, quando o pessoal fala, foi crucificado, depois desceu e beleza, não, mas teve todo um processo antes de sofrimento, fora que as pancadas que tomou na cabeça, entre outras coisas. Mesmo que tivesse ficado vivo, não ia ter força. Não tinha como, é impossível. Os caras que defendem uma coisa como essa, eles não consideram a história. Você vê, eles são tão assim, não a história, mas eles não consideram, porque eles não pensam como que o Império Romano lidava com um cara crucificado. Levar uma maca até a cruz. Ah, não, exato. Bate o preguinho, depois vai. Entendeu? E o que tem que levar a gente para um lugar, de chorar, velho. De entender o que ele fez, mano. Isso aqui é um ponto, a forma que foi quando você fala sobre a crucificação de Cristo mesmo, e você entende que não é aquela figura branca católica com um paninho. Ele estava pelado, sem pele. Ele estava despelado já. Tem um livro sobre a anatomia da crucificação. Loucura, entendeu? Então, tipo, Se quiserem, eu tenho. leiam o Lee Strobel também, que ele tem tudo isso. Ele é jornalista, então é bem jornalístico a forma como ele narra, assim, é uma história, é bem legal o livro dele, Em Defesa de Cristo. Enfim, não vai dar muito tempo pra gente falar sobre isso, mas eu vou colocar só alguns pontos aqui pra gente acabar, que o porquê que a ressurreição é importante, a gente já meio que falou sobre isso, mas a ressurreição, ela assegura a nossa regeneração num primeiro momento, e aí eu tenho alguns textos que eu quero passar rapidamente. Dani, abre em Efésios 1:19. Não, beleza, eu vou lá, eu vou aqui, não precisa não, obrigado. Que eu achei que eu tinha colocado mais textos aqui. Efésios 1:19. Que vai dizer o seguinte. Aqui. Do 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Por que a gente está falando sobre isso? Porque Paulo está falando, o poder, e isso é um registro que a gente pode ter de confiança, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o poder que hoje atua dentro de você. Então, tipo assim, por isso a gente pode ter como uma segurança de que a gente está num processo de regeneração. Porque esse poder que consegue tirar um corpo da morte e levar para um lugar de restauração plena, física, é o mesmo poder que atua hoje dentro de você para ser restaurado no seu caráter, para ser santificado. Então, a ressurreição ela é importante porque ela assegura a nossa regeneração em primeira instância. A gente crê na ressurreição e a gente pode se alegrar de que a gente pode crer que a gente é regenerado por conta da ressurreição. Ao mesmo tempo, a ressurreição ela assegura também a nossa justificação. Isso está em Romanos 4, no versículo 25, que ele vai falar assim, Paulo também, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Óbvio que Paulo está fazendo todo um compilado de coisas aqui, de informações, mas o ponto é que assim, Paulo ele deixa claro, em Romanos e Efésios, que são dois tratados teológicos de Paulo, que ele está falando, ele morreu para a nossa justificação, ele morreu, João vai falar muito disso também, que ele morreu o justo pelos injustos e coisa tal, porque assim, a ressurreição, ela assegura também que a gente está justificado. E justificação tem a ver com você se considerar digno de adentrar a presença de Deus. De você olhar para Deus e falar, por conta de Cristo, eu sou não culpado. Então eu tenho pleno perdão dos meus pecados, isso assegura também que um dia serei ressuscitado com Cristo. Porque a morte já não tem mais domínio sobre mim, porque o meu pecado também não tem domínio. E lembra aí o que eu falei antes? Que o salário do pecado é a morte, então se a morte não tem mais, se eu não pequei, então a morte não tem domínio sobre mim. Eu, no caso, pequei, mas Cristo pagou esse pecado, então é como se eu não tivesse sobre mim mais o poder do pecado, então por isso a morte não tem mais poder sobre mim também, certo? Então assim,
Quando Deus, o pessoal gosta muito dessa ilustração, ela é muito boa. Quando Deus olha para você, ele tem um filtro chamado Jesus Cristo. Você crê em Cristo, então não existe pecado sobre você. Tipo, o pecado ele ainda domina aí na sua corrupção, na sua carnalidade, mas porque você está num processo de regeneração, de regeneração que ainda está acontecendo. Mas esse processo de regeneração, bem como o processo de justificação, eles garantem que a ressurreição é uma das coisas que garantem essas verdades, certo? Muito confuso? Boa. E o terceiro ponto para a gente descer, a ressurreição, que aí é a questão das primícias, que a ressurreição é quem garante que a gente... Vocês já tinham chegado quando eu falei sobre isso? Das primícias? Que a ressurreição, ela garante que nós teremos um corpo ressurreto. Como essa questão, quando Paulo falou sobre as primícias, que o que vem primeiro mostra como será o restante da colheita. Jesus Cristo, nesse corpo ressurreto, nesse corpo novo, glorificado, que não é submetido à dor, à doença e coisa e tal, garante que a gente também vai poder ter isso. Então, a ressurreição, ela é um ponto alto da nossa fé, porque ela garante muitas coisas pra gente. Ela garante regeneração, garante justificação, garante que a gente vai receber um corpo novo, garante que a nossa fé não está firmada na areia, garante que Cristo realmente é Filho de Deus. A ressurreição, ela explica a nossa fé. Então, isso é o lugar onde a gente mais tem que crer, é o que a gente mais tem que acreditar e mais tem que entender também. Amém? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Não? Nada? Gente, um comentáriozinho, né? Só para fechar a aula, para não ficar só eu falando. Vai, Zu, fala aí. Fala aí, mano. Não. Acho que é durar muito. Não, pode falar. Então, por exemplo, tem gente que acredita, né, no manipulacionismo, nessa coisa que dá... Isso é complexo. Mas assim, e eles argumentam do tipo, pra pessoa que não acredita no manipulacionismo, por que haveria a ressurreição? Já que a gente só vai ser só trocar o corpo e é isso. Eu não entendi muito bem a pergunta. Do tipo, pra ele, né? É que o aniquilacionismo ele é muito complexo, né? Tipo, John Stott foi o maior aniquilacionista que a gente conhece, né? Sabia? John Stott é um aniquilacionista. Difícil, né? O cara é maior referente, a gente fala, caraca. Mas então, aí se o corpo deixa de existir, a ressurreição pra eles é justamente de trazer a vida, dar a vida de volta a esse corpo que ele ia deixar de existir. Uhum. Agora, o argumento deles é do tipo, e pra pessoa que não acredita no aniquilacionismo? É só uma troca de corpo? É só um... Na verdade não é uma troca, porque é o mesmo corpo. Entendeu? Ela não pode ser uma troca. Tipo, na verdade o seu corpo ele vai ser ressuscitado e ele vai ser revestido de corruptibilidade. Não é que você vai trocar. O aniquilacionista ele vai falar muito mais sobre a condenação, né? Ele vai falar sobre o corpo que está condenado, ele vai ser destruído. Tipo, é como se o cara fosse ressuscitado para destruição, fosse julgado, mas o corpo dele depois vai ser destruído. Faz até sentido quando você pensar que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E muita gente, o aniquilacionista vai dizer que isso é a destruição do corpo, né? Muitas vezes também. Então, tipo, pro cara que está redimido teoricamente, ele vai ter não uma substituição de corpo, mas ele vai ter uma restauração que vai ser revestida de incorruptibilidade. É um corpo glorificado. Mas aí, tipo, o aniquilacionismo não vai falar muito sobre a parte redentiva, acho. Ele vai falar mais sobre a parte da condenação, né? Que tem a ver, na verdade eu pensei mais na mortalidade da alma, no quesito de que a alma ia sumir, ia deixar de existir, aí isso é a ressurreição da própria alma em si. Então, existe um ponto complexo quando a gente fala sobre alma e espírito e corpo, porque tem o conceito da triunidade, que é um conceito complexo. Por quê? Porque o dualismo ele vai separar corpo e matéria, né? Tipo, corpo e espírito, matéria e espírito. Isso é um conceito dualista. Mas se você pegar o conceito judaico, ele não separa essas coisas. Em nenhum momento, Davi vai falar a minha alma, o meu espírito. Exatamente. Na verdade, o ponto é que corpo, alma e espírito são palavras intercambiáveis para você falar eu. Entendeu? Tipo, isso no Antigo Testamento. Mas dentro do contexto grego, filosófico grego, no Novo Testamento, você começa a criar algumas separações. Que eu acredito que essa separação ela é sistemática.
O pessoal separa sistematicamente para organizar e tentar explicar. Mas mesmo alma e espírito são coisas muito complexas de você separar. Tipo, porque o espírito é a parte que cabe a Deus, mas a alma... Mas existe um outro. Hã? Não dá pra existir. Então, o que eu creio mais dentro de uma perspectiva judaica, é que na verdade nós somos uma coisa só. Então assim, não é que eu sou um espírito, que eu tenho um espírito, eu sou o espírito. Não é que eu tenho uma alma, eu sou uma alma. Não é que eu tenho um corpo, eu sou um corpo. Entendeu? São metonímias, são figuras de linguagem da parte pelo todo, são sinédricos. Então, eu acho que o contexto que pode trazer uma dificuldade, pelo menos para mim, nessa questão, é que se tudo se refere ao só, se o corpo morre, a alma morre também, ou não existe essa questão? Porque fala que o espírito, esse não é o espírito, aí fala que o espírito volta para Deus, aí que a alma... Você tá, Eclesiastes vai falar, né, que a alma volta para Deus que o deu, mas tipo, que o corpo vai para a terra e a alma volta para Deus que o deu. Como faz a diferenciação mesmo sendo o conceito de tudo referindo-se a uma pessoa, mas fala que a alma dos seres viventes durante a tribulação é Apocalipse clamava por sangue. Era a alma do povo, não era o corpo lá clamando. Como que daria essa diferença? É complexo. Tipo, o ponto, assim, quando você vai falar em Eclesiastes, você está falando sobre poesia, né? Então, tipo, você não pode desvincular da figura, da simbologia e da poesia. No sentido de que, assim, eu acredito que na morte você pode ter mesmo que por um momento, você pode ter um desvincular da tua carne, né? E do teu espírito, que alma e espírito, para mim, são intercambiáveis, tá? Tipo, são duas palavras são a mesma coisa, não tem diferença entre uma coisa e outra. Então, assim, você pode ter um desvincular. Mas, assim, pensando numa perspectiva geral de redenção e de restauração, cara, é uma coisa só. É que é muito complexo, cara. Entra todas essas perguntas que a gente começa a falar sobre suposições, elas entram no campo dos mistérios, cara. Porque, tipo, realmente, a grande verdade é que qualquer pessoa para quem você perguntar, ela vai te dar uma explicação e ela vai falar, no fundo, cara, não sei. Foi revelado. Exato, não foi. Mas o ponto é que hoje o ponto principal é que a gente não pode criar essa separação, como se o espírito fosse uma coisa que eu tenho que cuidar a todo custo e o corpo não. São coisas iguais. Tanto que você pode ver que lá no idioma grego, a palavra para alma muitas vezes é mente. É a palavra nun, que é mente. E é traduzida psique, nun. São palavras que são traduzidas para alma, para espírito, muitas vezes no grego. Então, você vê que você estar bem na sua mente tem a ver com você estar espiritualmente bem também. Isso é uma coisa complexa, mas biblicamente é isso. Então, mas é um mistério, não tem muito o que falar. Tipo, tem poucas pessoas que eu já vi que deram uma resposta e falaram, não, é isso e tal. Aí você vai cair no aniquilacionismo, você vai cair em outras várias vertentes. Muito difícil. E realmente não... A cara do Renan, tipo, moleque burro, velho. Professor ruim, cara. É isso, mais alguma coisa, gente, antes da gente descer pro batismo? Não? Algum comentário? Zu? Não? Tá bom, gente. Vamos orar rapidinho. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela aula. Obrigado porque o Senhor ensinou alguma coisa a nós. Me perdoa, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas dificuldades, minhas limitações, de não compreender o Senhor em sua totalidade, em sua grandeza, e nem compreender conceitos tão simples também, que às vezes precisam ser explicados. Eu peço que o Senhor semeie algo novo no coração de cada pessoa, que nada disso seja perdido, que sejam coisas que essas pessoas levem para adiante, para que elas vivam as tuas verdades, que elas creiam na tua ressurreição, que elas creiam também nessas verdades sobre a regeneração, sobre a justificação, para que elas possam viver de uma forma pacífica, Pai, leve, que elas possam te amar e te glorificar cada dia mais por conta dessas coisas que são verdades, Pai. São coisas que precisam estar cravadas no nosso coração, assim como suas mãos estavam cravadas naquela cruz, Pai, de uma forma fixa, Senhor. Então, eu peço que o Senhor faça a gente ter um conhecimento eterno de quem o Senhor é, que não seja o conhecimento pelo conhecimento, mas que isso nos leve a entender melhor a tua santidade, a tua perfeição, e para que a gente viva para a finalidade correta, Pai, sempre. Que a gente sempre te glorifique, para que a gente sempre te ame, para que a gente sempre coloque o Senhor no lugar onde o Senhor deve estar, que é o primeiro lugar, o lugar mais exaltado, o lugar mais alto, Pai. Em nome de Jesus. Amém.